Olá IPCA, hoje é sábado, dia 22 de novembro de 2014. Nós estamos juntos há 818 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os Salmos 44 e 50. O Salmo 44 é uma oração de alguém que se lembra de tudo aquilo que Deus havia feito no passado em favor do povo de Israel e não entende por que as coisas mudaram tão drasticamente no presente. Porque o povo de Deus tem sido fiel e, no entanto, está atravessando muitas dificuldades. E assim o salmista clama a Deus por livramento, lembrando-se daquilo que Deus havia feito no passado em favor do seu povo. Há uma alternância entre a primeira pessoa do singular, eu, e a primeira pessoa do plural, nós, que sugere fortemente que quem está fazendo essa oração seja o rei ou o líder militar do seu povo. Isso deixa uma ampla possibilidade de contextos em que esse salmo pode ter sido composto e não temos condição de identificar qual seria a ocasião. Mas o fato é que dos versos 1 a 8, o salmista está lembrando dos grandes livramentos que Deus havia dado ao seu povo. Como Deus desapossou as nações, como Deus oprimiu os povos e com a espada divina deu livramento, deu vitória, deu auxílio ao seu povo, de tal forma que o seu povo vencesse os inimigos. Porém, a partir do verso 9, nós vemos que as coisas mudaram drasticamente. Agora aquele povo outrora vitorioso está exposto à vergonha, bate em retirada diante dos seus inimigos, é entregue como ovelhas para o corte, é vendido por nada, é feito vergonha diante dos seus vizinhos, é um ditado entre as nações, de tal forma que as coisas mudaram drasticamente. Isso não aconteceu, segundo diz o salmista, por conta do pecado do povo. A partir do verso 17, ele diz: tudo isso nos sobreveio, entretanto nós não nos esquecemos de ti, não fomos infiéis à tua aliança. E o povo então não havia cometido conscientemente algum pecado que justificasse essa reversão na sua sorte. E inclusive é dito no verso 22 que por manter-se fiel a Deus é que o povo está sendo entregue continuamente à morte como ovelhas para o matadouro. Assim, a partir do verso 23, o salmista pede a Deus que acorde, que se levante, que saia em socorro do seu povo, porque a alma do povo está abatida e eles precisam ser resgatados pela benignidade divina. Este salmo acaba ensinando para nós uma importante verdade, de que mesmo permanecendo fiéis a Deus, podemos enfrentar sim dificuldades. E é interessante notar que o verso 22 diz: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. E o apóstolo Paulo toma esta figura lá em Romanos 8 e diz assim: está escrito que, ainda que sejamos fiéis a Deus, podemos enfrentar dificuldades. Porém, se você vai ler lá no contexto de Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Então, este é um salmo que nos ensina a orar quando estamos sofrendo e não estamos entendendo os motivos, ou o nosso sofrimento não pode conscientemente ser relacionado a qualquer pecado. Este salmo admite esta possibilidade e nos ensina a orar a Deus, lembrando dos seus livramentos no passado, reexaminando a nossa vida, descrevendo a Deus em nossas orações a dor e o sofrimento pelo qual estamos passando e clamando a Ele por misericórdia e por socorro. Tá certo? Essa é a linha geral do Salmo de número 44. Pessoas que não foram, diz o verso 17, infiéis a Deus ou a sua aliança e, no entanto, estavam sofrendo. Bom, este é um tema que o Salmo 44 tem em comum com o Salmo 50, a questão da aliança. Mas no Salmo 50, Deus está falando com o seu povo em termos da aliança. Você vê que no verso de número 5, Deus está dizendo: congregai os meus santos que comigo fizeram aliança. E a linguagem de todo o Salmo 50 é bastante judicial. Aquela linguagem que Deus chama o céu e a terra e os montes como testemunhas, você vê isso no verso 4, porque ele vai julgar um povo que não tem sido fiel à sua aliança. E as palavras de abertura do Salmo dizem que o poderoso chama a terra desde o seu levante até o poente, e ele está falando, lembrando aquela declaração de Deus tão cheia de imponência ali no Monte Sinai, onde tudo tremeu e todas as pessoas ficaram morrendo de medo.
Deus está dizendo que julga o seu povo em relação à sua aliança. Linguagem que nos lembra as várias passagens da Bíblia que já estudamos, seja Deuteronômio 32, seja Isaías 1, seja Miqueias 6, em que Deus convida céus e terra como testemunhas de que o seu povo não está cumprindo a aliança adequadamente. Por isso o verso 5 diz: congreguem aqueles, os meus santos, que fizeram aliança comigo por meio de sacrifício. A palavra fazer aliança do verso 5 é cortar aliança, e tem a ver com aquela cerimônia em que um animal era partido no meio, e essa simbolizava a maldição que os descumpridores do pacto haveriam de receber caso errassem. E Deus está anunciando então, em justiça, convocando os céus, mais uma vez no verso 6 como testemunha, que ele vai julgar aqueles que não estão honrando a Deus da maneira como combinaram ao cortar uma aliança. Por quê? Porque os sacrifícios não estão sendo corretamente oferecidos. Do verso 7 até o verso 15, Deus está condenando pessoas que, embora estejam fazendo tudo corretamente, embora estejam oferecendo sacrifícios de acordo com as estipulações legais, estão achando que esse é um meio de dizer que Deus precisa delas. Ou um jeito de dizer: fizemos para Deus o que Ele requereu e pronto, isso é o suficiente. Não, Deus está dizendo nestes versos que Ele é dono de todos os animais do mundo, que Ele não tem fome, que Ele não precisa de carne, que Ele não precisa de nada daquilo que o povo está lhe oferecendo. Na verdade, é o povo que precisa dele. E as pessoas que cumprem uma religiosidade formal e oferecem sacrifícios numa formalidade vazia não entenderam o que Deus está requerendo delas de verdade. Por isso, Deus fala claramente no verso 13: eu como por acaso carne de touros? Eu bebo sangue de cabritos? Vocês acham o quê? Que estão me dando o que eu preciso? Não, vocês é que precisam de mim. Então, ofereçam a mim sacrifício sendo gratos por aquilo que eu lhes dou. Cumpram o que vocês me prometeram, sabendo que vocês é que dependem de mim. Porque vocês vão me invocar no dia da angústia, e eu é que vou livrar vocês. E aí então vocês me darão glórias adequadamente. Então, do verso 7 ao verso 15, Deus está condenando a formalidade vazia nos sacrifícios. Aqueles que acham que Deus é que precisa deles e que, seguindo o script ali da lei mosaica, estava tudo resolvido. Na verdade, os sacrifícios precisavam também de um elemento de devoção, de uma consciência de dependência de Deus, de uma relação com Deus em que Deus fosse realmente temido como alguém que é absolutamente necessário para o bem do seu povo, e não o contrário. Não é Deus que precisa do sacrifício, mas é o povo que precisa do Deus que requer deles sacrifício para espelhar essa dependência. A partir do verso 16, no entanto, Deus está condenando um outro tipo de pecado praticado nos sacrifícios da aliança, que era a impiedade. As pessoas estavam repetindo preceitos, falavam da aliança, mas aborreciam a disciplina e rejeitavam os mandamentos de Deus, diz o verso 17. Estavam associados com ladrões, com adúlteros, com pessoas que difamavam com a boca, como diz os versos 19 e 20. E eles estavam fazendo essas coisas e achando que o silêncio de Deus significava: tudo bem, se você me entregar o sacrifício, pode viver da maneira como quiser. Note, na primeira parte do Salmo, Deus está chamando todo mundo para o julgamento, até o verso 6. Na segunda parte, Deus está condenando gente que acha que Deus é que precisa do sacrifício. Na terceira parte, Deus está condenando aqueles que acham que o sacrifício é um cala-boca para Deus, que podem viver da maneira como bem entendem e que Deus, uma vez que recebeu as formalidades requeridas, estará satisfeito. Isso não é verdade. Verso 21 diz claramente: vocês fazem essas coisas e eu ando calado. Vocês pensam que eu sou como vocês, que eu me deixo subornar, mas eu te arguirei e porei tudo à vista. Vou mostrar o seu pecado e vou mostrar o quanto você não me agrada. Então considere nisso, diz o verso 22, você que se esquece de Deus, para que Deus não despedace você sem que haja quem te livre. E então quem é que vai ser livrado? O verso 23 termina o Salmo dizendo: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Aquele que pavimenta o seu caminho de obediência a Deus, que serve a Deus em fidelidade, não que com isso ele obtenha a salvação por esforço próprio, mas que certamente na sua obediência evidencie que a graça de Deus o alcançou, esse é que será realmente salvo.
Não se compra o favor de Deus. Não se pode enganar Deus. Não se pode chegar até Deus pensando que é Ele quem precisa de nós e não ao contrário. Nós é que verdadeiramente precisamos dele. E Deus também não está interessado em sacrifícios, em culto, em adoração que sejam recheados de impiedade. O Deus da aliança, no Salmo 50, convoca o povo para entender essa verdade. Então, são 2 salmos que lemos hoje com lições preciosas. No 44 aprendemos que apesar da fidelidade, muitas vezes enfrentamos dificuldades. Mas, à luz do que Paulo nos acrescenta lá no Novo Testamento, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Ainda que cumpramos a aliança, estamos sujeitos a dificuldades. Mas o Salmo 50 faz lições relacionadas, mas diferentes. Cumprir a aliança é muito mais do que oferecer sacrifícios recheados de formalidade vazia. Deus não está interessado nisso. Nós é que dependemos dele, não ele que depende de nós. Cumprir a aliança requer que os nossos sacrifícios sejam acompanhados de vida santa e piedosa. Deus está vendo os nossos atos e ele vai trazer tudo à vista. É hora então de cultuarmos a Deus em espírito e em verdade, oferecermos sacrifícios de ações de graça, reconhecendo que tudo vem dele e pavimentarmos um caminho de obediência para que Deus se agrade de nós. Que essa verdade seja orientadora para a minha vida e para a sua, e que essas lições nos abençoem no dia de hoje, é a nossa oração em nome de Jesus. Bom estudo, boa leitura para você, e até amanhã, se Deus quiser.